Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista e este é o podcast Provocações de Carreira. E você sabe que você está aqui para ser provocado e nós estamos aqui para te provocar, para te chamar para ação, para tirar você da zona de conforto rumo à sua carreira exponencial. E para isso eu vim com reforço. Direto da França, Anildo Silva. Fala, Anildo! Grande Leandro, grande amigo, grande amiga. Pois é, Leandro, uma provocação interessante hoje aqui, hein? Uma provocação que... Vamos lá, a gente vai começar agora, mas acho que é uma provocação que para várias pessoas. Alguns vão pensar que a gente vai provocar uns, mas a gente vai provocar outros também, hein? Olha, gostei dessa. Para variar, contra-intuitivo o assunto. Exato. E a gente vai falar sobre um problema que muitos que nos ouvem, Anildo, são líderes. Né? A gente tem aqui na nossa estatística, são muitos coordenadores, gestores, né? Escutam aqui a Gestão Realista. Muitos mentorados que eram analistas, assistentes, acabaram se tornando líderes. Né? Mas também a gente tem a galera da geração Z que nos escutam. E, olha, a gente se deu conta de uma pesquisa e também alguns feedbacks de líderes relatando a dificuldade que a geração Z atualmente está encontrando para se enquadrar, para trabalhar da forma que os líderes esperam. E isso está gerando um problema absurdo, porque a grande parte está sendo demitida muito antes, né, de um prazo mínimo ali para a pessoa, para o colaborador se estabelecer, Anildo. Então, esses jovens, que são aqueles nascidos entre 97 e 2012, eles estão enfrentando dificuldade em ficar, não é em crescer, em se manter no emprego. Ou eles são demitidos ou pedem demissão. Então, olha só, e essa é a grande força de trabalho da nova geração. Anildo, o que está acontecendo, cara? Ô Leandro, eu vou começar já a levantar um pouquinho do que eu falei. Né? O que está acontecendo é que existem 3 gerações completamente distintas trabalhando juntos hoje. Né? Existe a geração Z, que a gente vai criticar, entre aspas, aqui. E existe os milênios, né? E existe os baby boomers, geração Z. Oi, prazer, né? Os dinossauros. Né? E por uma questão natural de progressão de carreira, a maior parte dos grandes, do C-level, né? dos grandes gestores de empresas, eles são geração X. Né? E existe uma disparidade muito grande, Leandro, entre como a expectativa dos gestores, né? E o comportamento dessa geração nova. Você entendeu? Essa disparidade eu acho que é uma das causas raiz, Leandro, para esses números que a gente vai ver aqui. A gente trouxe uns números aqui para dar luz a isso que o Anildo falou. São assustadores. Então, contextualizando então o que a gente acabou de falar, as empresas, né, Anildo, relatam desorganização, postura inadequada desses jovens que estão entrando nas empresas, né? E o que leva aí a um desempenho insatisfatório e consequente demissão. As faculdades nos Estados Unidos, muitas faculdades nos Estados Unidos já estão até com treinamentos específicos para estudantes para tratar esse tipo de habilidade, essas soft skills corporativas, por que não, né? E olha só, olha essa pesquisa. Escuta aí e fique de boca aberta como a gente ficou. Uma empresa ouviu 966 líderes nos Estados Unidos sobre a performance dessa geração Z. E olha que foi constatado. 75% das empresas relatam que alguns ou todos os seus recém-formados tiveram um desempenho insatisfatório. 75%. Vamos lá. 6 a cada 10 companhias recentemente demitiram um recém-formado da geração Z, contratados naquele mesmo ano. 1 a cada 6 gestores se disse em dúvida se vai ou não contratar um recém-formado. 1 a cada 7 empresas, 1 a cada 7 pretende evitar
contratar esse tipo de pessoa. Só isso. E 9 a cada 10 gestores dizem que aqueles que acabaram de sair da faculdade devem passar por treinamento de etiqueta. Anildo, uau! Só isso que eu tenho a dizer, uau! Se você aí é geração Z, olha isso. Parabéns, você caiu aqui em um conteúdo que você precisava ouvir para o decorrer da sua carreira, seja você parte dessas práticas não recomendadas ou não, ok? Para você reforçar práticas positivas e corrigir as práticas que talvez você possa melhorar. Anildo, é ou não é assustador, cara? Não, é assustador, né? Primeiro, eu vou falar sobre um ângulo dessa pesquisa, né? É assustador ver a situação que se encontra a geração Z, né? Porque, olha só, 75% das empresas não estão gostando deles. Olha isso. 75%. Isso é um absurdo, né? Empresas estão considerando em não contratar gente da geração Z. Olha o tipo de ambiente que esses jovens estão encontrando para começar a carreira deles. Não é nada amigável, né? Agora, eu vou virar essa moeda. Eu vou olhar de um outro ângulo, né? Quando 75% das empresas estão falando que o desempenho está insatisfatório, a pergunta que vem na minha cabeça é o seguinte: será que essas empresas estão avaliando da forma correta esses jovens? Eu acho que não. Minha opinião é essa. Então, assim, eu acho que as empresas precisam começar também a repensar como que elas avaliam, como que elas lidam com o pessoal da geração Z. Né? Porque eu acho que se forem continuar avaliando esses jovens da mesma forma que eles avaliam eu e você, Leandro, né? Esse número só tende a, no mínimo, ficar daí ou aumentar, né? Então, se ao mesmo tempo os jovens precisam estar refletindo sobre a postura deles, as empresas precisam repensar como elas estão lidando com essa rapaziada que está começando agora. Eu acho que é bem isso, Anildo, e não é um problema com poucas variáveis para serem consideradas, né? Tem muitas variáveis aí. Desde a gente costuma dizer com o time de gestão de pessoas, recursos humanos, né? Seja lá qual o nome que o setor, né, de pessoas tenha, que um desligamento precoce de uma pessoa contratada é uma derrota do setor de recursos humanos que o contratou também. Então, o setor de recursos humanos, ele sente muito, porque ele quer que o cara dê certo, né? Então, aí vem a pergunta aqui: como estão sendo avaliadas as habilidades comportamentais na entrada dessa pessoa para fazer o filtro? Porque, vamos combinar, né, Anildo? Gente tem por aí, né? Tem muita pessoa buscando, muitas pessoas buscando oportunidades no mercado de trabalho. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui é: como é que foi esse processo seletivo? Avaliou só as hard skills ou avaliou as soft skills também? Eu acho que esse é um bom ponto para se considerar aqui também. Mas, em contrapartida, a gente conversa com pessoas, né, líderes de empresas, e que informam que sim, muitas vezes foi, mas o excesso, não o excesso, mas a quantidade de obrigações e regras incomoda muito dessa geração Z. Anildo, você vê isso também? Que é uma geração que tem mais dificuldade de fazer aquilo que não gosta ou de seguir regras que para eles não fazem muito sentido? 100%, Leandro. 100%. É por isso que eu digo que as empresas precisam repensar, os gestores precisam repensar como eles lideram, porque eu vou até usar uma palavra que eu não gosto, né? Mas assim, é uma geração um pouco mais melindrosa, né? A gente precisa tomar um pouco mais de cuidado da forma que a gente pede algo e da forma e a quantidade de feedback que a gente dá sobre o desempenho. Total. E aquela, né, Anildo? É muita analogia de uma Ferrari ali com tração traseira. Às vezes, se você dá uma Ferrari ali, ou, né, ou tem outras frases que definem isso bem, né, aqui no popular, aqui, revólver na mão de macaco, né, Anildo? Alguma coisa assim, ou
dar uma Ferrari na mão de quem nunca dirigiu um carro esportivo na vida, a pessoa não vai ter uma performance adequada. Então, é necessário que os líderes também saibam como usar essas Ferraris que estão saindo da faculdade também, porque pode ter uma forma diferente que vai trazer muito resultado. Pode ser necessário uma adequação de discurso, né, Anildo? Pode ser necessário uma informação do porquê está sendo pedido o que está sendo pedido ali, para gerar um engajamento, para gerar envolvimento. E às vezes uma mudança de postura do líder pode mudar muito do resultado que a gente vai ter desse grupo que quer entender o que está fazendo antes de sair fazendo também, né, Anildo? Você vê isso também ou eu estou sendo um pouco romântico demais? Não, na verdade isso já começou a acontecer com os milênios, né? O pessoal dos milênios já começaram a trazer essa necessidade de você dar um pouquinho de sentido para as coisas que você define como tarefas, né, como trabalho, né? Mas a geração Z agora a coisa ficou, né, exponencial, né? A coisa realmente e nem todo gestor está preparado para lidar com isso. Esses números, na verdade, Leandro, é uma crítica não só para a postura da geração Z, mas, na minha opinião, para como as empresas estão lidando com eles também, né? É isso aí, porque é aquela, você líder que nos escuta, calma, você pode estar pensando assim, pô, mas espera aí, eu fiz de tudo, né, Nildo? Vamos lá, cada caso é um caso, mas se você não se encaixa, ok, mas que o líder hoje tem que entender que a forma como se gere pessoas mudou, é diferente. Você tem pessoas que estão home office, tem pessoas híbridas, né, que vêm e vão. Então, as habilidades dos líderes também têm que ser renovadas para isso. Então, se a tua empresa fez isso e está lidando com esse problema, ok, né? Talvez um ajuste no processo de contratação aí seja necessário, mas se não fez, alerta que comece a mudar um pouco a postura dos líderes. Anildo, sem dúvida. Muitos líderes, aliás, informam que falta motivação dos jovens também, que eles não querem um trabalho, eles só querem um emprego, né? Que não são profissionais, que eles normalmente costumam apresentar problemas de relacionamento com os chefes. Mais da metade dos líderes, né, constatam que esses profissionais, né, para o mercado de trabalho aí, eles na prática não conseguem lidar com a carga de trabalho. Então, olha isso. Então, não está um cenário tão favorável assim para a gente defender, entre aspas, a geração Z, dado todos esses fatos que a gente está comentando aqui, né? É isso, cara. Eu acho que também o pessoal da geração Z precisa também adequar a postura e entender que isso não é um jogo de videogame que você aperta o pause a hora que você quiser, não é uma rede social que você pode mudar o story caso você não goste de um story, que você vai ter que lidar com adversidades, vai ter que lidar com as coisas que você não necessariamente quer, mas precisa? Sem dúvida, Leandro. Eu acho que as críticas que os gestores fizeram, que você falou agora há pouquinho, assim, fazem todo sentido, e é o que eu vejo também, né? E outra, né, eu tenho 2 filhos, né, e meu filho está na faculdade, então, tipo assim, é visível, né, e eu, mais próximo, eu vejo, e assim, e realmente os paradigmas que existem na cabeça dessa geração para o trabalho, elas precisam ser repensadas, tá? Eu falo que as empresas têm que se adaptar, sim, né, mas agora, falando com quem é da geração Z aqui, né, é importante você rever um pouquinho a sua atitude, né? Porque parte das reclamações que os gestores fizeram também, Leandro, está com a apresentação deles, né? A forma que eles vão numa reunião, né? Chegar atrasado na reunião, ou a forma que eles aparecem numa reunião online, né? Isso. Não se preocupa em estar com uma roupa minimamente apresentável, ou se quando vai no escritório também não tem essa preocupação, né? Quando na verdade isso é importante, né? Por mais que exista essa ideia, né, de que o trabalho, né, na verdade tem que também ter uma certa quantidade de prazer e tranquilidade, né?
Mas existe equilíbrio, um né? aspecto de formalidade no trabalho, no escritório também, né? E geralmente não vem isso. É um fato. É um fato, geralmente não vem isso. Ah. E não dão, né? Não dão a importância que é importante. Agora, olha só, eu falo uma coisa para os meus filhos, né? Que eu vou falar aqui agora, para quem é da geração Z. Assim, primeiro, quem é da geração Z e está assistindo esse vídeo aqui, parabéns. Já mostrou que você já é diferente. Já é um sinal concreto. Um pouco já da sinal curva. concreto. Uhum. Qual é a outra dica que eu vou dar? Procura entender esses problemas que os seus pares estão tendo e se posiciona diferente. Ô Leandro, se 75% dessa rapaziada aí, desses jovens estão enfrentando problemas, imagina aquele que, ciente disso, ele adota uma postura diferente. Já de cara. Vai se imediatamente, vai se destacar. Ele já se destaca. Olha só. Vai se destacar. Já se destaca imediatamente. Para mim, essa é a grande dica para quem é da geração Z que está assistindo esse vídeo. Simples assim. Agora, Nildo, referência é tudo, a gente fala aqui na gestão realista. Olha esse dado alarmante aqui. Foram entrevistadas 2.000 pessoas jovens americanas, entre 18 e 34, nem tão jovens assim alguns, e quase todos afirmaram que é normal dormir durante o trabalho e sair antes do horário, ou usar programas pessoais durante o horário de trabalho. Então, olha só, quase todos, a gente não está falando de uma boa parte. Meu Deus. Aí olha só, a referência do que é certo e o que é errado também é um dos grandes problemas, porque se esses jovens estão indo nas empresas achando que isso é ok, eles não estão cometendo um erro na visão deles, entende, Anildo? Então, se você é jovem aí e nos escuta, isso não é legal, cara. Isso não é legal e vai gerar uma demissão, vai gerar uma progressão de carreira muito aquém do que você merece. Exatamente. Então, é preciso ter a referência correta. Do contrário, você vai estar errando achando que está acertando. E qual é a referência? Vai depender, tem vários aspectos, vai depender da cultura da sua empresa, mas acima de tudo do seu líder. É por aí, Anildo? Sem dúvida nenhuma, Leandro. Eu vou só ressaltar um ponto aqui, né? 95% de 2.000 jovens entrevistados. 95%. Aí eu volto para o meu ponto, muito. Né? Olha só que problema sério na atitude. Essa é uma atitude, né? Enrolar, você quer falar enrolar. De atitude, olha a atitude, Anildo, enrolar. Antes de você continuar, Nildão, falando da atitude. Nessa mesma pesquisa, 50% desses jovens admitem terem tirado férias silenciosas nos últimos 12 meses. Eles param de trabalhar sem avisar o chefe, ok? Então continua, por favor, falando de atitude, porque esse assunto não podia deixar de citar esse assunto. Continua. Sem dúvida. Leandro, olha os números. 95% admite que enrolam. Mais de 50% admite que estão tirando férias silenciosas. Né? Agora, você acha que dá para se espantar porque as empresas estão descontentes com esses jovens? Agora, talvez daqui a 20 anos, ninguém mais vai falar sobre isso, que talvez vai ser esse o jeito de que se trabalha daqui a 20 anos. Mas o fato é, não é hoje. Quem sabe, né? Não é hoje. Hoje não é. Então, é importante esses jovens estarem cientes, ao menos, né, de que eles precisam ajustar um pouco a atitude. Né? E olha só, mais alguns dados aqui, só para a gente dar mais contexto aqui. Né? 46% desses jovens, Anildo, citam desgaste mental ou burnout que motivaram essas férias silenciosas, né? Outros 36 apontam que não podem usar suas horas extras ou vagas, né, por questões familiares, enquanto 31 não têm horas vagas ou extras suficientes, né, ou seja, horas de descanso suficiente. Ou seja, há uma clara diferença de expectativa em relação ao quanto você acha que tem que trabalhar versus o quanto você tem que trabalhar. E isso está descrito no seu contrato de trabalho. É só ler o contrato de trabalho, né? 34% dos profissionais de geração Z já saíram mais cedo sem pedir ao chefe. 27% já fingiram estar doentes para folgar.
18% chegam atrasados sem avisar, 16% decidiram não se esforçar mais até que fossem demitidos, ou seja, a famosa demissão silenciosa. Anildo, eu acho que o problema já está bem contextualizado, mas agora eu vou olhar para o lado da solução, então. O que motivaria, então, a geração Z? Qual é o motivador? O que faria essa moeda aí, né, mudar de lado e essa geração Z começar a olhar o trabalho de uma forma diferente, cara? Ô, Leandro, claro que a primeira, e de longe, né, você entendeu? É dinheiro. Essa é de longe. Agora, o que as empresas também tentam, Leandro, a questão do ambiente de trabalho, né? Eu acho que ninguém encontrou, os números mostram que não se encontrou ainda qual é o ambiente de trabalho que vai fazer esses jovens, né, se sentirem motivados a trabalhar melhor, né? A gente não pode esquecer que essa galera é a galera que surgiu aí da pós-pandemia, Leandro, sabe? Que foi um choque para todo mundo, sabe? É uma pandemia que fez todo mundo começar a ter que trabalhar, sabe, remoto, trabalhar de casa, né? Atrapalhou a conclusão da faculdade de muita gente, você entendeu? Sabe, existe um trauma silencioso na cabeça dessa rapaziada, né? Ou seja, os parâmetros, Leandro, estão todos perdidos e as empresas estão perdidas ainda. Tirando algumas, como o Google, né? O Google já tem os ambientes de trabalho super bacanas, já tem essa questão da flexibilidade do trabalho já há muitos anos, mesmo antes do Covid. Mas é uma minoria, né? Então as empresas, Leandro, estão tentando achar que ambiente de trabalho vai animar esse povo, né? E a questão de sentidos, dá mais sentido para o trabalho que é feito, né? Os millennials já começaram com isso, né? É importante fazer sentido para ele, fazer um sentido para ele, o engajamento é maior, né? Agora, para a geração Z, você tem que achar a fórmula, o que vai motivar, o que vai dar sentido para eles, né? E é a combinação desses fatores, Leandro, que tem que ser ajustado aqui para cada cenário, cada empresa, cada tipo de negócio, né? Para poder tentar e aumentar o engajamento dessa rapaziada. Ronildo, você falou o que eu estava esperando para falar. Acho que é uma combinação que vai variar de acordo com cada grupo, né? Eu me lembro, isso não é, a geração Z nem era ainda, a geração Z estava nascendo quando a gente teve um problema, né? Estava uma multinacional, a gente tinha um problema com uma pessoa, né? Um colaborador. E ele era uma das melhores mentes que a gente tinha. Simplesmente um crânio, era uma pessoa que conseguia fazer em 1 hora o que outros precisariam de 20 horas, talvez. Era nesse nível. E a gente tinha regras diferentes para essa pessoa naquela época. Mas, infelizmente, não se sustentou, porque a pessoa realmente era complexa de se lidar, né? Era muito complexa. Como todo gênio, era uma pessoa cheia de manias e não deu certo. Mas o que eu vejo na minha experiência prática profissional é que essa geração, especialmente, quando você dá uma ideia de objetivo, dos porquês, do sentido que você falou bem, associando a um ambiente de trabalho positivo, associando a uma remuneração adequada e que premia, né, baseado no cumprimento de metas bem estabelecida, isso permita que o colaborador busque suportar a tua família, ou seja, qual é a meta pessoal que ele tem. Se você não resolver o problema, né, Anildo, pelo menos você está endereçando muito bem o problema. Sem dúvida. Né? Mas isso tem que partir dos líderes, porque isso tem que ser o que a gente chama top-down. Tem que vir um programa que tenha isso como parte dos processos e cultura da empresa, tratar esse time que está chegando com carinho, diferente do que se tratava a galera que já estava trabalhando lá, porque esse pessoal requer um carinho e um cuidado diferente, eles não estão vindo prontos, diferentes do passado. Então acho que quando você falou no começo, né, Anildo, puxar a orelha a gente está puxando a orelha aqui da geração Z, que se enquadra nessas estatísticas
patéticas que a gente comentou aqui, mas também está puxando a orelha do líder. O que você, líder, está fazendo, né, para mudar esse jogo? Você está gerindo igual geria os baby boomers, por exemplo? Você tem aí uma fórmula do fracasso na tua mão. Sem dúvida. Pode ter certeza que uma hora ou outra vai dar errado. Ô, Nildo, e para gente que viveu com milênios, vive agora com geração Z, com filhos e com colegas de trabalho, e vive com baby boomers, né? O que a gente poderia dar de conselho para esse profissional da geração Z que fala, porra, legal, eu quero então mais, só que a empresa que eu tô, ela não está me provendo essa informação e esse direcionamento que eu preciso? Porque eu acho que vai ter muitos colaboradores de empresas nessa situação. O que você diria, cara? Ó, Leandro, eu mentoro, né, a geração Z, então eu vou dar a mesma dica que eu dou para eles aqui agora, né? Você fazer um pouquinho a mais, Leandro. Olha, se você esperava uma dica maravilhosa, gigantesca, incrível, não. Fala assim, olha, essa situação tá tão ruim, que se você se comprometer um pouquinho a mais, se você procurar ver a situação não só com os seus olhos, mas os olhos das pessoas que trabalham em volta de você, os seus clientes, o seu gestor, né, você já vai se destacar imediatamente. Já começa por aí, Leandro. E aí eu acho, Leandro, que isso vai virar uma reação em cadeia com si próprio. Porque a partir do momento que eu começo a me destacar, eu começo a me comprometer melhor, eu vou começar a observar esse ambiente em volta de mim diferente. É um ciclo. E aquilo vai fazer eu crescer um pouco mais. E eu crescer um pouco mais. E isso eu vou criar espaço para aumentar essa quantidade de comprometimento que eu estou dando para aquele trabalho. Né? Para mim é muito simples. Começa fazendo um pouquinho mais, Leandro, porque a situação está tão feia, está tão ruim, que um pouquinho a mais que você faça vai ter um resultado gigantesco. Perfeito. Não, perfeito. Acho que, em síntese, é isso. Você sair do mesmo, especialmente fazer um pouquinho mais, você vai estar se destacando. O Nildo falou bem dos 75%, se você fizer parte dos 25%, você já vai estar se destacando. Ou seja, enfim, não entra na onda dessa galera que está buscando simplesmente um depósito na conta no final do mês. Busca uma carreira com uma visão um pouquinho mais ampla, de 5 anos. Essa atitude de agora vai fazer você chegar onde você deseja daqui a 5 anos? Acho que se você tivesse essa perspectiva um pouquinho ampliada, talvez você tenha a resposta para as ações que você tem que fazer a curto prazo que vão gerar frutos a longo prazo para você. Anildo, eu acho que é isso. A gente acho que trouxe esse problema, deu luz a esse problema, como a gente fala aqui, e agora cabem aos líderes que nos escutam e aos liderados que têm aí uma grande jornada pela frente, refletir e pensar em quais são as mudanças aplicáveis para colher melhores frutos, não é isso, amigo? Sem dúvida nenhuma. Falou tudo. 100%. Legal. Se você gostou do conteúdo, não deixa de dar um like, se inscrever e compartilhar com aquela pessoa que você espera receber aí informações tão valiosas quanto. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço, Leandro. Grande abraço, amigo. Grande abraço, amiga.